9 minutos para você, meu querido telespectador que já nos acompanha há algum tempo, sabe que esse programa é um programa feito essencialmente, muito mais do que por este perguntador, pelas pessoas que aqui vêm. São essas pessoas que dão o recheio, que dão o conteúdo do programa, que fazem com que ele seja mais ou menos visto e principalmente acrescente algo à vida de você que parou na frente da TV para assisti-lo. Hoje, a nossa entrevista, eu acho que vai ser meio que uma viagem em função da pessoa que aqui está. Eu vou conversar com Jane Mary Abreu. Ela tem alguns atributos formais de identificação: jornalista, consultora de marketing na área política, cronista regular de algumas publicações, e agora vem de lançar um livro. O seu livro Tudo é Perfeito do Jeito que É. Então, vamos à nossa conversa com Jane Mary Abreu. Jane, eu falei que essa conversa ia ter uma característica de viagem, porque, né, em se tratando de quem é, a gente está imaginando isso. Porque tudo é perfeito do jeito que é. Isso aqui, o cara se sente às vezes como um jumento na frente da catedral. Entendeu? Como, assim, claro que como tudo não podia ser melhor, né? Mas como a gente sabe que essa frase, debaixo dessa frase aqui, tem uma caminhada longa sua, para até chegar a ela. Tem muita coisa, né, Jane? Tem muita mais coisa. De meio século. O que você está dizendo aqui, Jane? Eu creio, sabe, a vida vai ensinando a gente muitas coisas, né, Eustáquio? Eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas achava que eu tinha ainda muitas perguntas, muitas, assim, perplexidades. E eu não queria dividir com as pessoas tantas perplexidades. A gente vai envelhecendo, vai obtendo alguns conhecimentos, assim, passa por experiências dramáticas. Isso tudo é aprendizado importante. Não que hoje eu já tenha resposta para tudo, mas eu acho que hoje eu posso olhar para uma pessoa e falar: olha, eu ainda não conheço a estrada, mas eu já passei por esses caminhos aqui, por alguns caminhos, e isso foi bom para mim. Você quer compartilhar isso comigo? E nessa minha trajetória, eu hoje tenho convicção absoluta que existe uma consciência suprema regulando tudo. Não tem nada fora do lugar, como a gente pode supor. Quer dizer, tudo é uma interpretação humana. A gente vê a coisa muito restritamente. Então, tudo aquilo que nos desagrada, a gente chama de ruim. O que nos agrada é bom. São os permanentes juízes, né? Isso é a mente do ego julgando. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Mas tudo é aprendizado. A alegria é aprendizado, a tristeza é aprendizado, tudo. A gente está aqui para aprender a amar a si mesmo primeiro e aos outros. Então, não tem um Deus cochilando, não tem um Deus injusto, não tem um Deus que está distraído, não tem nada disso. Está tudo sob controle divino. A gente, naquele momento, não está entendendo a experiência, né? Então, aquilo nos parece absurdo, injusto, esquisito, mas é porque a nossa visão é míope. E a gente, olhando um plano maior, está tudo no seu devido lugar e tudo é perfeito do jeito que é. Isso é fácil para a gente entender. Às vezes surge uma coisa triste, a gente chora, lamenta e se sente vítima. Passa um pouquinho, 2 anos, 3, você descobre que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, né? Então, é prova disso. Quer dizer, naquele momento eu interpretei mal um aprendizado importante para mim. Um evento. E eu chamei aquilo de coisa ruim, coisa, assim, sei lá, desespero. Na verdade, aquilo era importante para a minha evolução. Eu acredito nisso, num Criador que trata todos os seus filhos com muito carinho, com muita proteção. E, às vezes, ele precisa nos proteger de nós mesmos. Porque nós mesmos somos, às vezes, o maior problema para a evolução. Eu ouvi uma vez um aforismo espiritual que eu achei interessante, mas como certas frases, a pessoa às vezes retém aquela frase cognitivamente, intelectualmente, e dá por aprendido e não aprendeu. Né? Ela dizia assim: a vida não bate, a vida nos ensina. E se você não aprendeu, ela vai voltar a ensinar. É isso. É uma escola, né? Cada um de nós está numa lição. E cada um na experiência que precisa viver. Então não tem ninguém fora da aula, né? O professor Deus está ali e dando a cada um uma lição. Não passou? Volta, faz o ano de novo. Agora, todos nós chegaremos aonde teremos que chegar, que é na luz, que é na espiritualidade plena, né? Nós voltaremos à nossa origem, que é divina.
A gente se distraiu, achou que era corpo só e fica aí nesse negócio, nessas agendas sociais que não acabam. Então, as doenças para mim são despertadores. Senão a gente não sai da farra humana. É coquetel, é casamento, é batizado, isso vai emendando. Eu acho interessante, Jane, você falou a respeito do ego, eu gostaria depois de voltar a isso. Esse conceito não é suficientemente explicado na nossa cultura, muito menos pela mídia. A mídia não vai se ocupar de uma coisa que para ela é tão abstrato, né? Mas essa questão do ego e das ilusões que ele produz, até porque ele nos dá a ilusão de que nós somos um indivíduo separado de tudo, né? Nós temos uma individualidade que nos deixa separado de tudo, né? É nós aqui e a divindade lá. E a gente atrás dos olhos, vendo o mundo, julgando o mundo e classificando segundo nossos... E quanto mais a gente julga, o ego gosta de classificar, comparar, julgar, né? Então, quanto mais a gente julga o mundo, mais empobrecida é a vida da gente. Se a gente tiver uma fé, uma confiança que está tudo sendo controlado, uma aceitação, o mundo é muito lindo. Não tem como você acordar de manhã respirando de graça, sem pagar nada. E as pessoas conseguem ser tristes com todos esses instrumentos para ter um dia magnífico. Programa para a tristeza, programa para o problema, né? Hoje vai ser um dia horroroso. Vai ser realmente, né? Então, se você acordar hoje, vai ser um dia magnífico. Ele vai ser. O que você der o comando para sua mente, aquilo vai se realizar. Eu acho a questão do ego, sabe, Eustáquio? Eu analiso o seguinte, a criança quando nasce, ela está no seu estado puro, divino, então ela é a pura divindade, a pura expressão de Deus. Por isso que a gente não consegue não se encantar e não se emocionar diante de uma criança. Mas aos 6, 7 meses, a psicologia não reconhece isso não. Mas os mestres espirituais todos falam a mesma coisa. Aos 8 meses ela percebe, ela sofre um assédio no berço. Porque todo mundo chega ali para julgar, tentar colocá-la no molde. Se chorar, a titia não vai levar para passear. Que menino feio, está chorando. Ah, papai não gosta que faz isso. Ri para vovó. Se não ri para vovó, ele sabe que ele não vai ser aceito. Ali nasce o ego, que ele começa a negar a própria natureza dele. Ele não está com vontade de rir para vovó. Por que ele tem que rir? Por que ele tem que fazer? Porque é uma convenção social que a gente tem que ser gentil com todo mundo. Ele vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Ali nasce o ser político. Aí ele começa a fazer estratégias de sobrevivência. Se eu fizer isso, elas vão me levar para passear. Se eu comer agora, a minha mãe vai gostar mais de mim. E aí, chega na adolescência, esse ser está perdido. Porque ele não se aceita, ele sabe que as pessoas não o aceitam do jeito que ele é, e aí ele tenta mudar. Aí ele começa a botar as máscaras sociais. Aí nascem os terapeutas, né? Aí já tem que curar uma coisa. O terapeuta vai ensinar ele o quê? A voltar à naturalidade dele, a ser simples, a ser honesto com ele mesmo. Quando ele se aceita, ele é lindo, ele é maravilhoso e a vida flui quando a gente está de bem com a gente mesmo, né? Então eu acho que o ego é o único inimigo da gente. Não tem outro inimigo no mundo a não ser o tal do ego. Você teve insights, experiências, que eu estou falando que, né, a gente já tem um conhecimento fora do estúdio, né? Você teve insights, experiências que partiram de experiências pessoais muito profundas, muito densas, mas no começo você tinha uma busca intelectual que depois, pela via da experiência, desagou num encontro. Você tinha uma inquietação intelectual, digamos assim. Você tinha uma inquietação intelectual que te levou a uma busca espiritual e desta alguns insights, não foi? Eu fazia tudo no plano mental. Mental. Fazia yoga, fazia meditação, tentava ter uma vida muito correta, mas tudo no mental. Isso é o correto, isso não é o correto. Tudo classificando. Aí a vida, era uma jornalista com 3 celulares, igual todo mundo hoje tem, né? 3 celulares, corre de um lado para o outro. Tinha um grau de assim, perfeição doentio, tinha que ser tudo muito correto, muito bonito, uma exigência muito grande com as pessoas e, evidentemente, comigo, né? Aí eu tive um diagnóstico de aneurisma cerebral. O que parecia, Eustáquio, ser o final do mundo para mim foi a maior bênção da minha vida. Aquele aneurisma, ele me salvou de mim mesma. Eu vivia, senão eu estaria até hoje correndo de um lado para outro, tentando assessorar a divindade, achando que consertaria o mundo, porque esse é o grande problema do ego, né? O ego fica achando que ele pode consertar o mundo.
E aí, tá lá, aneurisma cerebral, pronto para estourar, é uma bomba relógio na cabeça. No mental, eu sempre falei que a vida acontece agora, a gente tem que viver o agora, o aqui e o agora. Aí eu fui aprender numa UTI de hospital, com a cabeça aberta, 35 centímetros aqui, careca. É outro ambiente, porque não tem mosteiro melhor do que uma CTI, uma UTI de hospital em São Paulo. Então, você longe de tudo, e ali é você e a divindade, e mais ninguém. Ninguém, não tem assim, um silêncio total, e você tem que entrar dentro de você. E aí você descobre que você não precisava ter ido à Índia, sabe? Não precisava ter feito as viagens que eu fiz em busca dessa divindade, que sempre esteve aqui dentro de mim, me esperando só. Parar com essa loucura, porque senão como é que você vai escutar Deus se você faz tanto barulho, né? Então ali eu entrei para dentro de mim, mudei completamente a minha vida. Então eu tenho muito respeito por esse aneurisma, sabe? As pessoas têm medo dele. E a partir de então eu vejo doença como um grande despertador. Ela sinaliza que algo dentro de você tem que mudar, e depressa, né? Aquela bomba relógio na minha cabeça foi necessária, porque eu era resistente, eu era mental demais. Só entendia as coisas a partir do cérebro. Aí caí do cérebro para o coração. Foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Então, deu outro sentido à minha vida. Hoje eu estou com uma pessoa, eu estou 100% naquela ação. Presente. Eu não tenho celular. Está presente. Eu estou presente. Isso é meditação, é você estar presente. É. Então, quem quiser falar comigo vai saber que tem 10 minutos comigo, mas é 10 inteiros. Você está aqui agora mesmo. Aqui agora. Aqui não tem nada mais importante do que o estáquio. É um Deus com outro Deus conversando. Namastê. Namastê. Tem um Deus ali dentro e um Deus aqui dentro. Então não existe nada mais importante do que o Eustáquio Palhares nesse momento, né? Por isso que eu não tenho celular. As pessoas estranham, como jornalista, marketing não tem celular. Mas foi o gesto de carinho que eu fiz comigo mesma, sabe? Para ser coerente, porque eu preciso estar nos lugares inteiros. Nós estamos chegando à primeira estação dessa viagem, que continua amanhã. Eu convido você a estar conosco nessa viagem com a Jeane Mary Abreu amanhã. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender